Oi, pessoal. Então, hoje história. Eu resolvi primeiro a gente gravar um vídeo com a correção da aula passada, tá? Já que a gente não teve Meet, então eu vou gravar esse vídeo com a correção. Depois eu faço um outro vídeo com a matéria nova, combinado? Então, eu mandei para vocês na aula passada um vídeo sobre o sítio arqueológico lá de Sunuraxi, né? Sunuraxi. É um vídeo mostrando toda a região, mostrando as construções de pedras, que naquela época, que milhares de anos atrás, né, essa comunidade já conseguia se organizar e já conseguia desenvolver técnicas de construção. E vocês viram que é um lugar muito bacana, né? É um lugar assim, bom, nem todo mundo gosta, eu gosto. Eu acho que transmite uma paz muito grande. Você vê a natureza também ali em volta, mas você vê a interferência do homem naquele local, né? E ela foi construída de pedras, provavelmente vindas de outros lugares, inclusive, e a gente fica imaginando como que essa população que a gente acredita que não tivesse transporte, tecnologia, trouxe, né? Conseguiu trazer esse material pesado e conseguiu levantar construções até de formas circulares, né? Não é uma construção fácil você construir um prédio circular. Então, assim, como é que eles já tinham essa evolução, certo? E aí a gente leu a relação entre o indivíduo e a natureza. Eu pedi para que vocês fizessem uma leitura de estudo, né? E aí veio a pergunta. Então, a primeira pergunta é o seguinte: ao longo da história, os seres humanos passaram a utilizar os elementos da natureza para construir abrigos. Nós vimos isso no texto. Compare a imagem 1 da página 181 e a imagem 2 nesta página. Então, a imagem 1 é essa imagem aqui, que é um desenho, né? Um desenho esquemático de um abrigo. E aqui a imagem 2 é uma ruína real, não é um desenho, é uma ruína de uma comunidade, né? Ruínas pré-históricas de Menorca, na Espanha. E aí ele pergunta assim, cite os materiais utilizados em cada uma delas. Então, lá na imagem 1, eu vejo, não sei se vocês concordam comigo, troncos de madeira, né? Palha e o próprio solo. Tenho a impressão que eles cavaram, né, o solo para fazer esse ambiente, e acima do solo eles fizeram o telhado de palha com uma sustentação de madeira. Eu vejo isso. Na imagem 2, que é das ruínas pré-históricas, a gente vê pedras, né? Só pedras, não tem outro material. É todo feito de pedras, tá? Então, vamos lá. No número 2, diferente da imagem 2, a moradia da imagem 1 não foi encontrada, mas apenas vestígios dos habitantes que moraram ali. O que poderia explicar esse fato? Então, olha só. A gente falou que a imagem 1, ela foi feita com madeira e palha. E a imagem 2, ela foi feita de pedra. A imagem 2, encontraram ruídos, ruínas, ela existe. A imagem 1, ela não foi encontrada, ela foi imaginada, ela foi concluída de acordo com os estudos dos vestígios encontrados naquele lugar. Então, a gente acredita que isso tenha acontecido, por quê? Vamos pensar nos materiais. A gente já estudou isso em ciências no ano passado, né? A resistência do material. O que é mais resistente? A madeira e a palha ou a pedra? A pedra, né? Então, eu posso colocar aí que ele pergunta assim: o que poderia explicar este fato? Então, o que poderia explicar este fato é que o material utilizado
pela população da imagem 2, é um material mais resistente ao tempo, que é a pedra, né? E o material utilizado na imagem 1 é um material com menos resistência e que provavelmente, com o passar dos anos, se degenerou e sumiu ou ficaram poucos vestígios, certo? Então, qualquer coisa que vocês tenham respondido nesse sentido da resistência do material, do tipo de material, tá correto, certo? Então, vamos lá. Essas construções também foram feitas em locais e períodos diferentes, mas ainda assim existem elementos parecidos no processo de construção dessas moradas. Observando as imagens e retomando o texto, cite uma semelhança e uma diferença. Então, quando a gente observa as imagens, a gente vê uma semelhança muito grande, que primeiro é a estrutura circular, né? Todos dois têm esse formato circular. Então, as construções. Outra coisa é o uso de material da natureza. Eles não criavam materiais, eles usavam o que eles tinham na natureza, certo? E também, ele aqui fala da importância da água, mas eu não vejo a água. Com certeza a água é importante, mas eu não vejo a água. A diferença, a gente pode pensar que o primeiro grupo... tá, com relação ao texto, né? No primeiro grupo, o texto diz que eles viviam próximos a um rio. Então, eles usavam a água do rio. O segundo grupo, como ele era longe do rio, ele fala no texto que eles faziam tanques para recolher a água da chuva e utilizar. Então, olha a diferença entre uma comunidade e outra, né? As duas precisavam de água, como a gente precisa até hoje de água para sobreviver. Só que uma tinha água naturalmente disponível no rio, então não precisou se preocupar em armazenar a água, porque a água estava sempre ali. Enquanto a outra não tinha água disponível. Então eles pensaram em uma solução. Eles pensaram em armazenar a água da chuva para poder ter a água disponível. No número 4, ele fala assim: é possível afirmar que essas construções modificaram a natureza? Pensa bem. Elas modificaram a natureza? Claro, né, gente? Elas não estavam ali. Não foi a natureza que colocou isso ali. Então, com certeza, elas modificaram a natureza. Provavelmente naquela região poderia ter árvores que foram cortadas, e até para aproveitar o tronco, lá na imagem 1, eles tiveram que cortar a árvore. Eles usaram água do rio, de alguma maneira poderiam até ter canalizado essa água. Colocaram elementos que não existiam naquela paisagem natural anteriormente. Então, com certeza, eles modificaram a natureza. Só para a gente fechar essa correção, um paralelo importante para a gente fazer com relação aos povos antigos e a nossa atualidade é a questão da adaptação. Vocês verificaram que nesses dois grupos, né, tanto no texto quanto nas imagens, ele fala do uso de diferentes materiais, porque era o que tinha disponível, né? E a diferente forma de utilização da água, de acordo com o que a natureza estava oferecendo. Então, uma capacidade que o homem tem desde sempre é a capacidade de adaptação. E isso é importante a gente pensar, inclusive nesse momento que a gente está vivendo agora, que a gente está precisando se adaptar a novas maneiras de viver. A gente vai, mesmo com a passagem da pandemia, mesmo com o término do isolamento, mesmo com a volta às aulas nas escolas, a gente vai precisar adaptar muitas coisas, né? A gente aprendeu muitas coisas nesse período. Se vocês pensarem bem, a gente não está em casa à toa. A gente está se adaptando a essa vida. A vida continua acontecendo.
só que de uma maneira diferente. E a gente está aprendendo muitas coisas. Então, existe o lado bom. Tudo tem um lado bom, né? Por pior que seja estar preso em casa, por pior que seja ter uma doença que está contaminando e matando tanta gente, tem um lado bom. Existe um lado positivo, vamos dizer assim, se não é bom, né? É um lado positivo para a ciência, que está buscando uma solução para essa doença, estão encontrando tratamentos, muitas pessoas estão se curando, sim, né, da doença, e nós que estamos em casa, estamos aprendendo a viver diferente, a viver com menos coisas, a viver com mais tranquilidade de tempo, a viver mais perto das pessoas que moram com a gente. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade de adaptação. E aí algumas pessoas, às vezes eu ouço falando assim, ai meu Deus, eu estou desesperado com esse isolamento, não sei mais o que fazer. Não tem que desesperar. O ser humano, ele se adapta. Então, se alguém falar para vocês assim, estou cansado desse isolamento, não aguento mais, você fala assim, calma, você tem que se adaptar. O ser humano, ele tem essa capacidade, desde sempre, ele se adapta. Então, nós vamos nos adaptando. E nós estamos aí já há 2 meses em casa, aprendendo a viver de uma forma diferente, a comprar, a comer, a cozinhar, a cuidar da limpeza, né? A gente está aprendendo a fazer coisas de formas diferentes, tá? Então, pensem sempre no lado positivo. Tudo na vida tem um lado positivo. Por pior que possa parecer, tem um lado positivo, certo? E a gente tem a capacidade de adaptação dentro da gente. E nós vamos nos adaptar a essa nova maneira, nós já estamos nos adaptando ao novo normal, certo? E em breve tudo estará novamente funcionando de uma maneira apropriada, adaptada à nova realidade que a gente vai ter, tá certo? Um beijo. Daqui a pouco eu vou gravar o outro vídeo com a matéria nova. Corrijam essas questões, vejam se a gente pensou junto, tá certo? Um beijo.